Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Garoto BR e hoje eu vim comentar aqui com vocês a minha felicidade sobre a saga Talismã ter 12 livros. A saga Talismã fecha em 12 livros e é uma grande surpresa para mim, uma grande alegria poder fechar essa grande saga de uma forma linda e ver que ela teve vários capítulos e encerramentos diferentes. A gente começa falando aqui para vocês quais são essas 12 histórias da saga Talismã. É Talismã, versão espanhol, Talismano, versão italiano. Temos Talismã 2, Talismã 3, Os Guardiões, Thales e as Aventuras no Multiverso, A Grande Mudança de Manuel, o Garoto BR, A Protetora, Os UBRs, o BR depois de Talismã, O Escolhido e Talismã 4. Fora que ainda tem a possibilidade de virar de 12 livros para 14 se entrar Talismã em inglês e francês. Então, é uma grande saga e eu tô muito feliz. E em Talismã 1 a gente tem a apresentação de Talismentes, sua banda, seus amigos, a apresentação de um sonho, de escrever sobre essa história, de escrever sobre um garoto que queria cantar, que queria ser mais do que as pessoas falavam que ele podia ser, de ser um novo super-herói, de ajudar as pessoas, de ter poder para fazer isso e fazer isso da forma humana, mágica e de todas as formas que ele pudesse. Talismã 2, ele assumindo esse manto de herói e esse fardo, essa responsabilidade de protetor da Terra e deste universo. A gente descobre que tem vários inimigos atrás do Talismã e do Thales. A banda dele que fica famosa tem que aprender a lidar com a fama, eles aprendem a lidar com a adolescência, com os amores, as amizades. É tudo muito intenso, é uma história intensa, tem muitos sentimentos, foi uma oportunidade linda e única para trabalhar aqueles personagens daquela forma, como foi, daqueles problemas, com aquelas tramas. Foi algo único, lindo, aquelas canções subindo o nível dos álbuns, de tudo foi maravilhoso. E em Talismã 3 temos aí o encerramento da saga oficial ali, do conjunto Talismã 1, 2 e 3. Talismã 3 nós temos o encerramento de Thales salvando ali a Terra desses super vilões que vinham para atacar ele. Thales salvando e mudando a história do multiverso da Terra, deste universo que foi destruído. Ele remonta ali, dando parte do sangue, da magia dele. Thales alcançando um poder extremo, se tornando o herói que ele estava destinado a ser desde a primeira temporada. E agora, de fato, assumindo risco, tendo perdas, a história perde grandes personagens, ganha novos personagens incríveis que ganham destaque, que foram apresentados na segunda temporada. Temos o encerramento ali da banda BR, daquele formato do grupo BR, eles fazendo turnês, shows e encerrando suas atividades com a banda BR, tendo aquele final maravilhoso, épico, misturando o final épico mágico de Thales, fazendo as maiores loucuras e magias através do multiverso e ele salvando todo o multiverso e o encerramento da banda BR como o ciclo que se fechou ali da banda BR. E eles encontrando novos amores, e enfim, foi lindo demais, um belo encerramento. E aí chegamos aí com as versões Talismã e Talismano, que para mim o espanhol sempre foi um carinho, uma coisa que é parte da minha vida, o idioma. Eu cresci escutando músicas em espanhol, séries da América Latina, artistas que eu admiro muito, Tini e várias outras influências RBD que foram inspiração para a história do Talismã, para as minhas músicas, para os meus poemas. Na minha personalidade me ajudou muito a me encontrar como pessoa. Então, nada mais justo do que fazer o Talismã em espanhol, que para mim é incrível. E chegou aí com várias surpresas inéditas para esse livro. E nessa levada a gente já trouxe Talismano, que é a versão italiana, que sempre foi um idioma próximo ali do espanhol e que eu sempre achei muito bonito, sempre gostei. Tive uma proximidade, não tanto quanto o espanhol, mas foi lindo dar esse salto pro italiano e foi maravilhoso e me fez sonhar com o inglês e o francês. Que ainda não veio, mas pode ser. Veremos. Veremos. A saga Talismã sempre me surpreende, que sempre quando eu coloco um ponto, é um ponto e vírgula. Porque aí a história pede, os personagens pede, a saga sempre tem algo a mais a dizer, e é por isso que ainda não finalizou com todos esses planejamentos para final que sempre tem de Talismã. É sempre fechadinho as histórias. Acontece, termina, mas sempre deixa uma ponta ali para uma sequência caso a história peça para que isso aconteça. E por último, nós temos aí que falar dessas 5 sequências que vem, né? Que é especialmente a sequência dos Guardiões, uma nova equipe de super-heróis se formando. Guardiões Volume 1, para mim, foi a oportunidade de expandir esse universo e falar, ok, temos Thales como um super-herói, mas ele também tem outro grupo de pessoas ali que tem poderes com ele e eles vão se unir para defender esse universo de outras ameaças que possam vir.
Então, fazer esse volume 1 pra mim foi dar uma continuidade à história, mas também abrir essa ponta solta dentro desse universo de tipo, quem sabe vem o volume 2, 3, 4, 5, contando as histórias paralelas e contando essas histórias de diferentes versões, diferentes mundos aí que os guardiões vão protegendo, diferentes missões que eles vão saindo ao longo do tempo da história deste universo 625 que foi criado. Então, é sobre isso, né? Então aí, depois dos Guardiões, nós temos já uma sequência direta, que é Thales, as Aventuras do Multiverso, que aí a gente vê Thales sozinho como super-herói, outra oportunidade de explorar ele como super-herói e saindo em busca de novos desafios, de soluções para problemas, não só no universo dele, mas todo o universo tem problemas, todos os planetas, e Thales está lá não só como esse herói desse planeta, mas também de outras raças e outros seres que precisam da ajuda dele, então Thales no multiverso é outro gancho que pode se desenvolver aí com histórias do Thales Mendes sendo o herói do multiverso. A Grande Mudança de Manuel, uma história fechadinha, é o filho do Thales, e a sequência ali dele crescendo, se descobrindo, assumindo o lugar do pai. Quando o Thales está nas aventuras do multiverso, a Terra fica desprotegida e o filho menor dele acaba recebendo o colar que faz com que ele cresça, evolua e assuma esse manto de herói jovem agora da Terra. E acima de tudo, ele descobrindo a origem dele lá de Talismã 3, que ele foi recebido ali pela família do Thales, uma condição bem difícil, onde parentes muito próximos dele ali acabaram falecendo na batalha final junto ao Thales ali, lutando ao lado do Thales. Então foi uma bela maneira de homenagear Talismã 3 e esses personagens e dar continuidade para o herdeiro do poder de Thales Mendes. A Manuela é outra filha do Thales, é uma sequência direta do Manuel, que depois se descobre na música, enfim. É uma história musical e mágica também, é o mais próximo de Talismã, eu diria, do formato de Talismã original, porque a partir dos Guardiões tem uma quebra, onde não se tem essa parte musical e a parte do entrosamento do grupo, o BR, ela fica em Talismã 3. E aí a protetora dá continuidade à parte mágica da história, ela assume o manto de protetora depois da Terra, porque Manuel vai pra música, ela assume o manto de guardiã e protetora daquele universo, ela vai resgatar os guardiões que estão perdidos pelo multiverso, outra super-heroína incrível para assumir o manto de Thales. Então nós temos um para assumir o manto de Thales no lado musical, que é o Manuel, e o outro lado mágico, que é a Manuela. E por último nós temos a história Os UBRs. A história Os UBRs ela vem para fechar o ciclo da marca UBR, que foi levada depois do final da banda BR original, foi levada por Thales, sendo o Garoto BR, a Sofia ali em solitário sendo a Garoto BR, então cada um deles por separado usou o nome da marca como Garoto e Garoto BR, e logo após, nesse intervalo onde eles iam usando o nome da marca, fazendo seus shows e seus discos, surgiram novas bandas BRs dentro de TDS, o estúdio de música da história. Então surgiu várias bandas remakes, covers ali do BR, com BR Nova Geração, BR Novo Mundo, Nova Era e vários outros grupos que foram sendo surgidos, o BR Kids. Então assim, foram vários núcleos. Aí para finalizar, a marca BR já estava bem consolidada, desgastada, já era o momento de finalizar, tá? Eles queriam para a carreira dele de cantor, ele finalizou, Sofia finalizou, finalizaram os grupos. E aí Thales estava pensando, ok, mas como que eu finalizo real essa história aqui da Mano BR? Como que eu finalizo a marca? Aí ele se juntou com os produtores e fez mais dois grupos, mais duas bandas, que durariam uma 2 anos e outra uma 1 ano, 2, se não me engano, e outra 3 anos. E aí foi o encerramento com a banda do Os UBRs, né? Que parte 1 e parte 2, Os UBRs com uma formação, e depois durou um tempo, trocou para outra formação, encerraram um período de contrato, se não me engano, de 5 anos ao todo, que seria esse planejamento de encerramento. E aí conta em Os UBRs a história toda da banda BR, por que surgiu, o seu significado, tem ali o foco nas novas bandas sendo formadas, os novos personagens, referências à vida real, e músicas incríveis, mais focado no lado musical da banda BR da saga Talismã para fechar, né? A gente teve em Talismã 3 o encerramento do ciclo da banda original e da magia, e aqui chegamos ao final do ciclo da marca UBR. E aí chegamos com um encerramento incrível, onde todas as bandas, a original cantou com os covers, que cantou com os solistas, e foi uma festa incrível, uma música maravilhosa, planejada para o final da marca UBR. E aí demos a continuidade, né? Damos a continuidade, uma continuação para a saga Talismã, que até então fechava aí com os UBRs, e aí a gente abre um novo parênteses para falar, bom, Thales já fez absolutamente tudo que ele tinha que fazer pro lado mágico, já avançou o tempo, ele já tem 30 anos agora na história, já foi tudo resolvido, tudo foi montado já de Talismã, o que mais nós temos para apresentar?
E aí a gente fala, bom, Talismã sempre deu um lado muito angelical, os 8 anjos, os 8 arcanjos, que eram os guardiões e tal. A gente já falou de Horvat, ali, que era a representação do lado mais maligno, então por que não abraçar de vez essa mitologia, essa fantasia de anjos versus demônios e do céu versus inferno e de toda essa lenda que percorria a Talismã e levava pra magia, mas a gente sabia que tinha um lado angelical e o lado do bem e o lado do mal ali. Então a gente trouxe isso de vez agora com essas últimas 2 histórias. O Escolhido fala justamente sobre Thales ser esse escolhido para ter o equilíbrio entre o bem e o mal. Ele tem as duas faces, as duas metades, ele tem os dois lados, então ele vai enfrentar as consequências disso e ao mesmo tempo resolver e receber as bênçãos pelo lado bom e as consequências pelo lado mal. Então a gente vai conhecer aí o adversário à altura de Thales Mendes, que é o Eros, que é um novo personagem aí que vai ser o antagonista, que vai ser o vilão de todo o centro de Talismã, porque vai falar dessa parte angelical, anjos versus demônios, a criação do universo, vai falar sobre Deus, sobre demônios, sobre anjos, seres bons, seres ruins, e vai falar sobre e para falar sobre Eros. Eros é o vilão que é o escolhido, né? Que sempre foi o escolhido desde o início do universo para ser esse anjo super poderoso, esse guardião da vida, esse cara super poderoso que ocuparia, né, que ocupa e que ocupou o lugar que Thales ocupa atualmente. Então, tem essa quebra do antecessor do Thales. A gente acredita muito que, e a história fala sobre os antecessores, que era o Merlin, que era o Miguel, o Amenadiel, enfim, vários outros seres super poderosos antes de Thales, que tinham esse papel de proteger e guardar a vida, de dar, de construir, de evoluir a vida, né? De acordo com os princípios dos talismãs, que é de acordo com os princípios do celestial, do divino Deus ali da história que tinha proclamado isso para os guardiões e para passar de geração em geração. E aí, antes de todos eles, antes da criação dos guardiões, tinha este ser que já fazia isso, que já tinha essa função. E este ser era Eros. Se a gente pesquisar aí na mitologia, a gente tem um pouco de história, mitologias, mitos e contos. Eros, ele, dentro daquilo que eu sei, que eu pesquisei, ele era o Cupido, né? E a gente mistura um pouco dessa analogia do amor, dos poderes, com esse ser mais próximo de Deus, mais divino, que estava ali justamente para ser esse guardião da vida, o primeiro guardião, o primeiro protetor, o primeiro super ser super poderoso, com poderes de um feiticeiro, com poderes além, acima do que qualquer outro ser celestial, do que qualquer outro anjo, né? E esse ser mais próximo de Deus, da perfeição divina. E ele veio acompanhar os passos dele. Essa história do escolhido é sobre ele, como ele foi escolhido e agora como ele se sente vendo Thales ser o escolhido após ele, após tudo, sabe? Então, assim, o divino é Eros e é Thales, os 3 seres, assim, mais poderosos deste universo. E aí vai ser uma batalha, um confronto interessante. Aí no final de O Escolhido eles têm ali um confronto que vai levar eles justamente para o parâmetro, para o cenário, para a história de Talismã 4 ao infinito. Que vai tratar sobre Thales sendo esse herói que vai buscar a redenção, a vitória através do perdão e do sacrifício. Sendo através dessa purificação de todos os seus pecados, da sua humanidade e das suas escolhas, das consequências dos seus atos. Então vai ser bem interessante ver Thales se purificando, né? A gente viu que escolhido Eros é essa conexão direta com o divino dele, é o escolhido e ele é capacitado para isso. Ele já nasceu capacitado para isso, ele já teve toda uma vida moldada para aquilo, né? Ele é predestinado àquilo. Thales não. Thales ele não nasceu aquilo, ele não é aquilo, ele se torna aquilo, ele batalha por aquilo, ele é forjado dentro daquele contexto, sabe? Que é um feiticeiro que vem com poder de família, mas que é um poder infinitamente abaixo do celestial e é um ser que vai tendo aí suas nuances, mas claramente é um ser que vai evoluindo, 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 vai crescendo até chegar a esse ápice aqui. Ele já não nasce aqui e aprende as coisas e é o top, ele vai subindo, subindo. E justamente esse é o contraste entre os dois, sabe? E vai ser muito interessante ver Eros, a criação dele, a escolha, tudo de Eros ali. A gente vai conhecer uma história sobre ele. E aí no final nós temos ele indo de encontro ao seu rival, né? A sua antítese, que é o Thales. E aí eles vão entrar numa batalha e dali já vão para Talismã 4. Talismã 4 ao infinito. É uma história para finalizar o arco de Thales Mendes como anjo, se tornando
mais do que esse super-herói multiversal que ele finalizando coisas mágicas da saga, finalizando Thales mesmo como super-herói, como um personagem, sabe? A gente vai ver o lado humano do Thales, a gente vai ver o lado angelical do Thales, o lado falho do Thales, o lado até demoníaco do Thales, a gente vai ver toda a parte boa e ruim desse personagem sendo confrontado, sendo desmantelado e ressurgindo ali ao infinito, subindo ao celestial de tipo, ok, é este cara aqui, sabe? Ele trilhou todo esse caminho para se tornar isto aqui, sabe? Então ele vai ter um contato direto com essa divindade celestial, ele já batalhou em Eu Escolhido contra o Eros no lar dele, que é a Terra, e agora ele vai batalhar contra o Eros no atual lar dele, né? Que é o inferno. Eros se tornou o deus do inferno depois da expulsão e tudo mais. A gente mistura um pouco dessa do Eros, aquele que era o Cupido, com aquele que era o querubim ungido, né, que foi expulso e tal. Então a gente vai misturar essas personalidades e criar essa história em torno deles dois. E detalhes tentando superar o seu rival, ao mesmo tempo que tenta se superar as armadilhas que vai ter nesse confronto aí de céu e inferno em Talismã 4. Então a proposta, ainda essa é uma história que ainda não foi escrita, que eu estou escrevendo, mas a proposta é Thales contra Eros e ele repassando por pontos específicos da história dele dentro desse contexto contra o Eros e chegar a uma batalha final onde a gente consiga encontrar um bom caminho e que Thales consiga encontrar um bom caminho para o encerramento dele como super-herói, como anjo, como ser humano e como todas essas coisas e como nada ao mesmo tempo e como o fim da saga e de Thales Mendes, do personagem, indo de encontro ao infinito. Uau, é uma longa jornada, é um longo caminho até aqui e a saga Talismã é perfeita e é linda para mim, no meu conceito e na minha visão é algo mágico e que vai muito, muito além. Então, essas são as 12 histórias da saga Talismã, que podem ser 14, se vier Talismã em inglês e em francês, mas serão, né, no caso, versões alternativas da primeira história, então não vai ser muito diferente a Talismã. E até o momento é assim que fecha a saga Talismã. Temos o encerramento da Bando BR principal em Talismã 3, temos o encerramento de Thales ali como um herói mais urbano em Talismã 3, e nós temos a abertura do multiverso e do omniverso com as 5 histórias, o encerramento de BR da Marco BR com os UBRs, Thales deixando sementes para o futuro aí com seus filhos, com os guardiões, e aqui chegamos em O Escolhido e Talismã 4, que vai falar de Thales também deixando ali, passando o bastão Just, que é um dos personagens que chega ali com força para ser um dos guardiões também, junto com o Manuel, então eles podem assumir ali, enquanto Thales assume essa parte do infinito, junto ali com o Escolhido e Talismã 4 Infinito, que é onde ele sobe um patamar acima e ele começa a ter outro nível de consciência, ele é esse que é o Bilge dele, se transforma ali nessa personalidade. E a gente vai acompanhar todo o caminho de Thales e também, quem sabe, o pós isso, como é esse mundo dos céus aí de Talismã, com Thales lá e toda uma ambientação e a sequência disso. Termina por aí, Thales retornará, Thales ficará no. Chegará ao infinito, ficará no infinito, retornará, não retornará. Como que vai ser o final da saga Talismã? Veremos. Muito obrigado a todos. Essas são as 12 histórias da saga Talismã.